pessoal! Hoje eu darei continuidade à caracterização das fontes sonoras. Na última semana, eu falei para vocês um pouco sobre a vibração das cordas sonoras e a produção de som por essas vibrações. Hoje nós falaremos sobre os tubos sonoros, que são base para qualquer instrumento de sopro, como é o caso da flauta, do apito, do saxofone e de vários outros, que existem por aí. Bom, primeiro a gente precisa começar entendendo o que é um tubo sonoro. Um tubo sonoro é todo aquele tubo que é capaz de emitir um som, devido à coluna de ar presente no seu interior. Ou seja, quando um tubo possui em seu interior ar, este ar pode ser colocado a vibrar e a vibração dessa coluna de ar dá origem a uma onda sonora. Os tubos podem ser divididos em duas classes. Nós temos tubos que são chamados de abertos e temos aqueles que são fechados. O que caracteriza um tubo aberto? O tubo é aberto quando ele possui as duas extremidades abertas. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um cano de PVC, certo? Cortado nas suas duas extremidades, ele pode ser considerado um tubo sonoro aberto, visto que as suas duas extremidades são extremidades livres, são extremidades abertas. Quando a gente pensa num instrumento de sopro, existe aí uma maior complexidade, tá? Porque além das duas extremidades abertas, como mostrado aqui nessa primeira figura, nós temos também a embocadura, que é por onde o instrumentista sopra e provoca a vibração da coluna de ar no interior do tubo, certo? No caso dos tubos fechados, uma extremidade se mantém aberta, mas outra é fechada. Então, sempre que nós encontrarmos instrumentos de sopro baseados em tubos fechados, nós observaremos que apenas uma extremidade é fechada, sendo a outra aberta. E ainda, essa outra extremidade aberta não é a embocadura, visto que a embocadura é por onde o ar no interior do tubo é excitado, é onde o instrumentista sopra, provocando excitação do ar contido no interior do instrumento. Então, não confundam, a embocadura não é uma extremidade aberta, ela não determina uma extremidade aberta. Se nós tivermos um tubo fechado, uma das extremidades será aberta e a outra será fechada. E se nós tivermos um tubo aberto, as duas extremidades serão abertas. Lembrando que essas extremidades não levam em consideração a embocadura. Então, como eu disse para vocês, o caso do tubo de PVC é um exemplo de tubo aberto. Um buraco, por exemplo, no chão, pode se comportar como um tubo fechado, ok? Porque aqui dentro existe ar. Nós temos que a vibração da coluna de ar é que é responsável por gerar o som. Portanto, o buraco também pode ser considerado um tubo sonoro, ok? Antes de entender melhor como funciona a produção de som nos tubos sonoros e os modos com os quais os tubos podem vibrar, nós precisamos avaliar o que acontece quando o som no interior do tubo vibra. Para isso, vamos tomar o seguinte exemplo. Imagine que eu tenha aqui um tubo sonoro fechado, certo? Próximo a esse tubo sonoro, eu tenho um diapasão. Este diapasão é posto a vibrar e, então, ele emite ondas sonoras que se propagam em todas as direções, inclusive no interior do tubo.
Então, imagine que esse diapasão vibra numa dada frequência f e que a onda sonora emitida por ele entre no tubo. Nós sabemos que essa onda sonora é uma onda longitudinal. Entretanto, eu vou representá-la aqui da mesma forma que eu represento uma onda transversal, só pela facilidade da representação, ok? Mas tudo que a gente vai falar considerando essa representação vale levando em consideração que a onda é longitudinal, ok? Então imaginem que a onda sonora emitida pelo diapasão se propague ao longo do interior do tubo. Ela se propaga através da coluna de ar até atingir a extremidade fechada. No instante em que ela atinge a extremidade fechada, ela sofre reflexão. Nesse caso, a extremidade fechada, que é composta pelo material do tubo, possui maior densidade que a do ar contido ali no seu interior. Sendo assim, a onda sonora está se propagando em um meio menos denso em direção a um meio mais denso. Como lá em cordas, quando a onda se propaga da corda menos densa para a corda mais densa, aqui ocorre uma reflexão com inversão de fase. Sendo assim, se uma crista atinge a extremidade fechada do tubo, ela reflete como sendo um vale. E caso um vale atinja essa mesma extremidade, ocorre também a reflexão com inversão de fase. E o que nós observaríamos seria a chegada de um vale e a reflexão de uma crista. Sendo assim, sempre na extremidade fechada do tubo, nós observaremos, devido à reflexão com inversão de fase, nós observaremos ali a formação de um ponto onde ocorre somente interferência destrutiva. Como nós sabemos, regiões onde ocorrem apenas interferência destrutiva recebem o nome de nó. Então, em uma extremidade fechada de um tubo sonoro, sempre haverá a formação de um nó. Isso é importante para a gente. Por quê? Porque quando essa onda reflete na extremidade fechada do tubo, há a formação no interior de uma onda estacionária. Essa onda estacionária caracteriza um modo de vibração da coluna de ar. Sendo assim, o que nós estamos observando aqui é que em um tubo sonoro, a onda estacionária formada terá sempre no ponto coincidente com a extremidade fechada um nó, chamado nó de deslocamento, certo? Bom, vamos avaliar o que poderia acontecer se, ao invés de ser fechada, essa extremidade fosse aberta. Imaginem então que eu tenha aqui um tubo aberto, um tubo cujas duas extremidades são abertas, certo? Nessa situação, se eu tenho o diapasão vibrando próximo à extremidade aberta, as ondas sonoras desse diapasão se propagarão através da coluna de ar no interior do tubo, atingindo assim a outra extremidade aberta. Nessa extremidade, você pode estar imaginando, não vai acontecer reflexão, não é verdade? Entretanto, ocorre. Ocorre por quê? Se a gente compara a densidade do ar dentro do tubo com a densidade do ar fora do tubo, existe uma ligeira diferença entre elas, sendo que a densidade no interior é maior que a densidade no exterior. Sendo assim,
Quando a onda sonora atinge essa separação de meios de maior densidade, menor densidade, no caso aqui o mesmo meio, mas com densidades ligeiramente diferentes, essa onda sofre reflexão. Esse caso é muito parecido com o caso em que a onda que se propaga numa corda atinge a junção entre uma corda de maior densidade e uma de menor densidade. Quando a onda se propaga na corda de maior densidade para a de menor densidade, nós observamos que há reflexão da onda incidente sem alteração na fase. Então, se uma crista atinge a superfície aberta do tubo, nós observamos que nessa extremidade ocorre reflexão sem inversão de fase. Portanto, nós observamos que a superposição da onda incidente, que se propaga em direção à extremidade aberta, e a onda refletida, dão origem, nesse ponto, a uma interferência que é sempre construtiva. Então, a extremidade aberta do tubo apresenta sempre interferência construtiva entre a onda incidente e a onda refletida. Portanto, nós temos ali a formação de um ventre, conhecido também como ventre de deslocamento. Então, o que eu trouxe para vocês aqui agora foi que, quando uma onda sonora externa se propaga ao longo de um tubo, essa onda pode encontrar uma extremidade aberta ou uma extremidade fechada. Quando ela encontra uma extremidade aberta, ela sofre reflexão, como acontece no caso de uma onda passando da corda mais densa para a corda menos densa. Portanto, ela reflete com a mesma fase. A onda refletida pela extremidade aberta se superpõe com a onda incidente que se propaga pelo tubo, vinda lá do diapasão externo. A superposição dessas ondas dá origem, aí no interior do tubo, a uma onda estacionária. Essa onda apresenta, para o caso do tubo aberto, a formação de ventres de deslocamento nas extremidades abertas, certo? Agora, se o tubo for fechado, o que nós observaremos é que na extremidade fechada haverá sempre a formação de um nó de deslocamento, devido ao fato de a onda ser refletida com inversão de fase nessa extremidade. Portanto, a superposição da onda incidente e da onda refletida dá origem a uma onda estacionária ali no interior do tubo que tenha um nó coincidindo com a extremidade fechada. Mas como eu disse para vocês, um tubo fechado não tem as duas extremidades fechadas. Ele possui apenas uma extremidade fechada. A outra é aberta. No caso, então, desse tipo de tubo, nós observaremos que na extremidade fechada há a formação de um nó e na extremidade aberta haverá a formação de um ventre. No caso do tubo aberto, então esse aqui é o fechado. No caso do tubo aberto, o que nós observaremos é que o padrão estacionário estabelecido ali dentro terá, em uma extremidade aberta, a formação de um ventre e na outra extremidade aberta haverá também a formação de outro ventre. Isso é importantíssimo para que nós possamos analisar os modos de vibração da coluna de ar no interior do tubo. Nós vamos falar disso no próximo vídeo.